honra e a excelência diante do trono. E hoje, amados, nós vamos falar então do mês de julho, mês 7 de 2026. Mês de julho é o mês da honra, por isso que nós começamos a falar sobre isso. É o início, amado, do segundo semestre. É quando vira, né? Passamos aí os 6 primeiros meses, primeiro mês do segundo semestre. E é o momento que nós começamos, às vezes, a nos cansar. Sabe, será mesmo que as promessas do Senhor vão se cumprir na minha vida? Será mesmo, Senhor? É quando a gente começa a ficar ali meio em dúvida, começa a bater em nós um cansaço. Se você pensa, será que eu vou ficar envergonhado? Será que as promessas do Senhor vão se cumprir? Eu quero te dizer, querido, que julho de 2026 é o mês da honra na sua vida, em nome de Jesus. Quero te dizer que há uma promessa do Senhor para nós. Em vez de vergonha e humilhação, nós que somos povo de Deus, nós receberemos a dupla honra e a alegria eterna. Isaías 61:7 diz assim: em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exaltareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria, em nome de Jesus. Amém? Eu quero ler mais uma vez, como não está dando para vocês acompanhar comigo, eu vou ler mais uma vez para que fique gravado na nossa mente. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus. Essa passagem, irmãos, ela significa que o sofrimento será substituído por reconhecimento e glória. É assim que você vai passar o mês 7 de 2026. Quero que você levante a sua mão, feche assim, ó, tomando posse da palavra, sabe? Eu quero declarar sobre você o início do segundo semestre de 2026. O mês de julho vai ser o tempo que Deus vai te honrar, vai ser o tempo da dupla honra sobre a tua vida, transformação em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, Senhor. Quero dizer aqui para vocês, meus irmãos, sobre o significado desse mês. O mês de julho ele foi nomeado em homenagem a Júlio César. É uma figura de honra e promoção. Este mês é o tempo de declarar que o favor de Deus trará honra para as nossas vidas e reconhecimento, tirando você do anonimato e da vergonha. A sua fidelidade será recompensada publicamente, em nome de Jesus. Aleluia. E quem que acha que Deus é bom? Levanta a mão se você acha que Deus é bom. Aleluia. Deus é bom. Deus é muito bom. A palavra diz que Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Mas eu quero te dizer uma coisa também, meus amados. Quem é que acha que Deus é justo? Deus também é justo, meu amado. E a graça, ela é de graça. A graça, você não precisa de nada, você não merece, eu não mereço. Ninguém merece. Foi algo que foi conquistado pelo Senhor na cruz, em favor de nós. Então nós não merecemos. Mas a honra, meu amado, a honra é semente. A honra você precisa semear. E a semeadura é algo que você planta e que você colhe, amém? Se você plantar batata, você vai colher melancia? Não. Se você plantar batata, você vai colher batata. E é isso que diz a palavra do Senhor. Então nessa noite você vai compreender que quem honra a Deus é honrado por Ele. E quem honra a Deus é aquele que coloca o Senhor em primeiro lugar. Isto é honrar ao Senhor. Então que você possa nessa noite declarar assim: eu honro a Deus, e serei honrado, pelo favor, em nome de Jesus. E é o que nos leva ao nosso primeiro tópico. A honra é uma promessa inegociável para as nossas vidas. Está lá em 1 Samuel 2,30 que diz assim: eis que os que me honram, eu honrarei,
mas os que me desprezam serão desprezados. O favor de Deus, Ele estabelece sobre as nossas vidas uma regra que vem do reino. Aos que honram, honrarei. A sua honra está diretamente ligada à maneira de como você honra o Senhor. Então, quanto mais você honra o Senhor, mais o Senhor te honra. Porque essa é a promessa do Senhor para nós. Vamos ver alguns exemplos de como honrar ao Senhor? Nós podemos honrar o Senhor quando nós fazemos de Deus, a nossa prioridade. O Senhor precisa ser sempre o primeiro nas nossas vidas. Nós honramos a Deus quando nós permanecemos com o nosso caráter em Cristo Jesus. Sabe, amados, é muito triste quando nós vemos pessoas, às vezes, dentro da igreja de uma forma e dentro de casa uma outra pessoa, mas não. O nosso caráter em todos os lugares precisam honrar ao Senhor. Eu quero declarar que vocês serão conhecidos como homens e mulheres de Deus, sem abrir a boca para dizer uma palavra, através da sua atitude, em nome de Jesus. Amém? Sabe, querido, nós honramos a Deus quando nós cuidamos da nossa família. Hoje em dia existe um feminismo que não vem do Senhor. As mulheres, principalmente, quero falar um pouquinho aqui com as mulheres, principalmente vem de um feminismo que você cozinhar é algo ruim, é como se você fosse escravo. Sabe, você cuidar da sua casa, você cuidar de uma roupa direitinho, lavar uma meinha que tá ali meio esquisitinha. Sabe, mas isso é cuidado, isso é honrar a nossa família. Você que é homem, trabalha fora, chega cansado, às vezes a mulher dá chão para ir no mercado, para ir visitar alguém, você às vezes não quer, mas quando você vai, você está cuidando da sua família, isso é honra. Quando você pega os seus filhos, mesmo que, obrigada meu amor, mesmo sem vontade, traz para a igreja para aprender a palavra do Senhor, arrasta seus netos para dentro da casa do Senhor, você está honrando ao Senhor com a sua família, em nome de Jesus. Nós honramos ao Senhor quando nós entregamos as nossas finanças na mão dele. Nós acabamos de sair agora da campanha das finanças, que falou tanto sobre dízimos, ofertas. Sabe, quando nós colocamos a nossa vida financeira nas mãos do Senhor, confiando que nada vai nos faltar, quando nós somos generosos na casa do Senhor, quando somos generosos na vida das pessoas que precisam ao nosso redor, nós estamos honrando ao Senhor com as nossas finanças. Nós honramos ao Senhor quando tiramos tempo para ter intimidade com Deus. O Senhor quer ter intimidade comigo e com você. Que 2026, meu amado, quando você seja honrado pelo Senhor, tamanha conexão que eu e você vamos ter com Cristo. Através de culto, através de campanha, através de estudo, através dos nossos devocionais, relógio de oração e o que mais o Senhor propor, esteja disposto, porque quando você gasta o seu tempo, você está honrando ao Senhor. E também com a nossa obediência, a renúncia. Renunciar significa abrir mão das coisas pessoais, como os desejos da carne, para seguir a Deus, colocando-o em primeiro lugar. Nós temos um grande exemplo de renúncia na palavra de Deus, que é o próprio Jesus. Jesus renunciou sua própria vida para salvar a humanidade. Renunciar é um ato de honra. Muitos querem um resultado, mas não querem passar pelo processo. Você já viu isso? Muitos veem você lá na frente, mas não sabem que você passou e renunciou para estar lá onde você está. Isso é renúncia. Renunciar ao nosso próprio eu, renunciar aos nossos pensamentos, renunciar ao nosso tempo para ter intimidade com o Senhor. Tudo isso são algumas formas de honrar a Deus. A honra que Deus te dá não depende de diploma e nem de status, mas depende da sua fidelidade no secreto com o Senhor. Quanto mais você tiver tempo de intimidade, quanto mais você busca o Senhor no secreto, mais Ele te honrará em público, em nome de Jesus. Que você possa cada dia mais buscar ao Senhor, como diz o versículo: buscar-me-eis e me achareis. Quanto mais você busca, mais você encontra. E quanto mais você encontra, mais o Senhor te honra. O favor de Deus, Ele te dá a graça para ser fiel com o que você tem. O Senhor não está pedindo aquilo que você não tem. O Senhor está pedindo aquilo que você tem. É com o que você tem que você vai honrar o Senhor. Essa é a fidelidade
que atrai a honra e a promoção, que é o nosso segundo tópico dessa noite. Nós somos coroados de glória e de honra. Aleluia. Está lá no Salmos 8:5, que diz assim: Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Vou ler de novo. Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e honra. Nesse salmo, quando ele fala que formou, está falando da forma da criação, que Deus estava criando o homem. E quando ele faz a comparação, ele está comparando o homem, a criação do homem, com os anjos. Então nós somos só um pouco menor do que os anjos celestiais. E lá no final do salmo ele está declarando a coroação que veio sobre nós, que é de glória e honra. O Senhor nos coroou por causa do favor, por causa do sacrifício de Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós fomos coroados de glória e de honra. O favor foi conquistado pelo Senhor Jesus e restaurou a nossa dignidade. E é por causa dele que nós fomos sarados, curados, libertos. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, é o que diz a palavra de Deus. E você precisa ter essa consciência. Você é um príncipe, uma princesa do Senhor. Você faz parte de um povo escolhido. Há uma realeza sobre você. E essa certeza de quem você é também atrai a honra do Senhor. Sabe, amados, duvidar de Deus é desonra. Nós não podemos duvidar de Deus. Por pior que nós estejamos passando, Deus é fiel. Porque o pior problema de todos, que era a salvação, Deus resolveu. Os nossos é o que na mão do Senhor? Nada. Então nós precisamos parar e descansar. Quando você descansa, você honra o Deus que você serve. E tem uma coisa também que nós fazemos, todos nós, amados. Às vezes de manhã, a gente levanta, se estiver chovendo, a gente murmura, não é verdade? Ai, hoje está frio, hoje está calor, hoje está isso, hoje... aquilo não resolve, aquilo outro não tem jeito. Nós, infelizmente, temos esse hábito, mas em nome de Jesus nós vamos honrar ao Senhor com as nossas palavras. Nós não vamos mais murmurar. Em nome de Jesus, que essa prática, bata em retirada das nossas vidas em 2026. Em vez de murmurar, nós vamos declarar a bênção. Está chovendo, Senhor, glória a Deus, porque a plantação vai ficar mais bonita, as flores virão, os frutos virão, em nome de Jesus. E quando nós estivermos de frente a uma enfermidade, a algo que venha ao contrário, que nós possamos descansar, porque quando você descansa, você honra. E muitas vezes também nós colocamos um super foco no problema. O problema é desse tamanho, mas a gente rodeia e parece que só vê aquele piquinho, e o resto que o Senhor fez cai no esquecimento. Mas que a nossa gratidão ao Senhor, saber de todas as maravilhas que o Senhor faz por nós, também vamos honrar ao Senhor assim, dessa forma. E que você, meu amado, aonde que você estiver, se você trabalha por conta, honre teu cliente. Às vezes teu cliente é chato que dói. Às vezes você tem vontade de falar umas verdades para ele. Mas honre, faz o teu melhor, porque aonde você vai, você carrega a honra do Senhor. E honrando esse cliente chato, talvez ele vá até para uma igreja, porque viu que você deveria ter falado um monte para ele, mas você não falou. Você se calou e entregou o melhor serviço. Você está honrando ao Senhor. Você que trabalha aí numa empresa, talvez seu chefe seja chato, tem chefe que é difícil, né? Às vezes você se sente humilhado no seu trabalho. Honre teu chefe, porque o Senhor vai te honrar em público. Aleluia. Em nome de Jesus. Honre os teus líderes, honre o teu pastor. Uma vez eu vi uma pregação que falava sobre finanças. Dizia, mas o candidato que foi eleito para o Brasil não é o candidato que eu escolhi. Não importa, ore por ele, não é o que você escolheu, talvez não seja, você queria um outro, mas foi o fulano de tal que foi eleito. Então você precisa honrar a liderança do teu país. Em vez de falar mal, de criticar, ore por ele, para que o Senhor venha abrir a cabeça dele, que o Senhor venha transformar, e assim você está honrando. A mesma coisa eu digo para vocês, amados. Cada um tem o líder que merece, cada um tem o pastor que merece. Então para de ficar falando mal por aí pelos cantinhos. É tempo de orar pela liderança da tua igreja. Honre os teus líderes.
líderes, e você será honrado publicamente, diz o Senhor para você nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Muitas vezes nós passamos 1 hora aí no relógio de oração, talvez liberando a palavra, e 12 horas falando mal dos outros, mas em nome de Jesus, da nossa boca não vai sair mais essas palavras, porque nós vamos honrar o Senhor verdadeiramente com o nosso eu. Em 2026 nós vamos fazer diferente em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero dizer a vocês, amados, nós honramos o Senhor quando nós temos uma vida íntegra. Vamos ver lá o exemplo de José. O favor de Deus sobre José o honrou diante de Faraó, transformando de escravo a governador. O favor, ele vai te tirar da prisão, te colocar num palácio. É o que está escrito lá em Gênesis 41:40, que diz assim: você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. Aquele que estava lá sendo humilhado teve posse de tudo isso que foi ordenado a ele. Olha só o que Deus fez na vida de José. José estava num lugar de perseguição e foi para o lugar de honra. Apesar de todo o processo desafiador da vida de José, ele permaneceu firme. José permaneceu na posição de honra. Ele continuou honrando a Deus com a sua vida. E eu quero declarar sobre você, em nome de Jesus, levanta sua mão agora. Eu quero declarar que Deus tem um lugar de honra para te colocar em 2026. Deus vai dar um basta em tudo que te aprisiona. E Deus não vai permitir mais que tudo que não está deixando você avançar permaneça na sua vida, meu amado. Você vai avançar em nome de Jesus. Então somente permaneça firme em Deus e o Senhor te honrará. Amém? Em nome de Jesus. E agora, queridos, para encerrar o tópico 2, a gente vai ver na palavra de Deus a identidade que Cristo Jesus conquistou por nós. Nós temos hoje um novo RG celestial pago pelo Senhor, aonde relata o meu e o teu sacerdócio. Lá na palavra de Deus, no livro de 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Aleluia! Você é geração eleita, sacerdócio real, em nome de Jesus. E o tópico 3 fala que o sacerdócio gera o espírito de excelência. O favor de Deus, ele não te chama para mediocridade. O favor de Deus não nos chama para ser medíocre, mas o favor de Deus nos chama para ser excelente em nome de Jesus. E a graça nos capacita com o espírito de excelência, assim como Deus fez na vida de Daniel. Nós vamos ler lá Daniel 6:3, que diz assim: ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Olha só o que Deus fez também na vida de Daniel. Daniel se destacou e foi promovido porque ele exercia ali as suas funções com excelência. E esse espírito de excelência que estava em Daniel também está em você. Aonde quer que você for trabalhar, ministrar, o que você tem de sonho para realizar em 2026, você vai realizar com excelência. E o Senhor vai honrar as suas mãos. Essa excelência, amada, é a manifestação visível da graça de Deus e do favor do Senhor sobre as nossas vidas. E eu creio, amados, que isso vai acontecer na nossa vida profissional. Em 2026 nós seremos bem-sucedidos, honrados, porque nós vamos fazer o que nos é pedido com excelência, em nome de Jesus, amém? E é o que faz as pessoas nos reconhecerem. É muito bom ser reconhecido por Deus, mas nós também precisamos ser reconhecidos aqui na terra. Olha, aquele ali
faz um trabalho, ó, aquele ali tem um caráter de Cristo. Nós precisamos, porque aonde nós formos, nós vamos exalar a honra do Senhor. E eu creio, meu amado, que Deus vai nos honrar. E aonde você colocar as suas mãos, Deus vai te dar a capacitação, Deus vai te honrar, vai continuar honrando, e você será promovido em nome de Jesus. Você vai dar um passo acima, e algo novo da parte de Deus está chegando em 2026 para você e para sua família, em nome de Jesus. Que você possa tomar posse disso, em nome de Jesus. Julho é o mês da honra. Julho é o mês da honra. Que em 2026, quando chegar em julho, no 1º de julho, você vai falar: julho é o mês da honra, em nome de Jesus. Creia que Deus te recompensará. E a fidelidade do Senhor será reconhecimento na sua vida. E a sua excelência vai fazer o favor de Deus se destacar ainda mais sobre você. O tempo de anonimato na sua vida acabou, em nome de Jesus. Você será promovido em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Deus é maravilhoso, né, meus irmãos? Deus traz a graça de graça, mas Deus dá a honra para aquele que honra. E você vai ser reconhecido. Olha, está passando ali um homem e uma mulher de honra, em nome de Jesus. Queria que você fechasse os teus olhos agora. Em nome de Jesus, eu quero orar por cada um de vocês.